Bom, agora parece que nós estamos a moda é o stalinismo, né? Então, é apresentado como grande exemplo histórico o acordo de Stalin com os Estados Unidos e com a Inglaterra, do Churchill, na Segunda Guerra Mundial. Segundo esses teóricos, teria sido esse acordo que permitiu a derrota do nazismo. Em primeiro lugar, isso é falso. Quando os norte-americanos e os ingleses desembarcaram na França, na Normandia, a Europa toda já estava sublevada contra o nazismo. Se nós vamos usar um exemplo histórico, então tem que usar todos os dados da história, não podemos transformar o exemplo histórico numa fantasia histórica. Na Itália, houve uma verdadeira revolução da classe operária e de vários setores da população italiana contra o fascismo. Houve o movimento de guerrilha contra o fascismo na Europa abarcava a França, Itália, os países nórdicos, a Holanda. Todos esses lugares tinham movimento contra o fascismo. Os Balcãs, a Grécia, a Iugoslávia, inclusive, terminou numa revolução, né, na conquista do poder pela revolução. Todo o leste europeu, né, os stalinistas, vocês vejam o que é a mentalidade stalinista, né? Eles gostam de elogiar o Churchill, que era um genocida, um criminoso político do imperialismo britânico. Então, eles elogiam e tal, cara. Mas eles não falam, por exemplo, que que os alemães na Polônia tiveram que enfrentar uma insurreição armada de toda a classe operária polonesa. Parece sim que o Churchill chegou com aquela barriguinha dele, charuto e tal, e falou: Hitler, sai. Não tem nada a ver. Né? A União Soviética, até dá para dizer que a União Soviética, sim, né, como país, teve um papel importante na derrota do nazismo. Isso precisa ser analisado também, porque tem muita fantasia. Mas os Estados Unidos e a Inglaterra tiveram papel nenhum. Quem teve papel mesmo foi o povo europeu, que se levantou em todos os lugares, de armas na mão, contra o nazismo, inclusive dentro da própria União Soviética. Bom, aí para que serviu essa frente com os antifascistas, que eram antifascistas tão fajutos quanto os antifascistas de hoje? Para que serviu? Serviu para que, né, a União Soviética, Stalin particularmente, ficasse a serviço deles para conter a revolução em todos esses países que tinham se sublevado contra o nazismo. Aí o que acontece? Os antifascistas, quando libertadores da Europa, né? Os libertadores da Europa, porque tem os cientistas, os democratas, os antifascistas, e agora nós temos os libertadores da Europa. Tudo herói falso. Os libertadores da Europa, quando eles viram, né, que na Grécia, que é parte da Europa, os europeus gregos tinham se libertado dos fascistas, né, estavam lá com a faca e o queijo na mão, mandaram a aviação antifascista bombardear os guerrilheiros que tinham derrotado o fascismo na Grécia. Está aí a importância da aliança. Aí eles desarmaram a revolução na França, desarmaram a revolução na Itália, dividiram a Alemanha, desarmaram também as tendências revolucionárias. Aí desarmaram as tendências revolucionárias em todos os países ocupados. Colocaram a Espanha fascista e Portugal fascista sob a proteção deles, né?
Portugal, inclusive, entrou na OTAN imediatamente, porque eles eram antifascistas. O natural do antifascista, o que é? Chamar o fascista para participar, não é? Na Itália, por exemplo, eles foram lá para apoiar um governo formado por todos os fascistas. Quer dizer, é uma fantasia política esse argumento. Primeiro, eles não derrotaram ninguém, né? Eles ficaram lutando contra os japoneses, os norte-americanos, na maioria do tempo, e no Oriente Médio, lutando para ver quem é que iria ser o dono de escravo dos países do Oriente Médio. Porque ninguém vai falar que no Oriente Médio era uma luta pela libertação dos países do Oriente Médio, né? Aí já seria uma coisa do arco da velha. A hora que eles resolveram o problema de quem ia ser o dono de escravos, eles vieram para a Europa para acabar com a Revolução, com a ajuda, logicamente, do Stalin. Isso aqui é um breve resumo, né? Aproveito até para fazer propaganda do curso que nós estamos fazendo. No curso nós vamos explicar mais em detalhes como é que foi essa horrenda frente ampla antifascista da Segunda Guerra Mundial. Nós já esboçamos esse problema, vamos falar muito mais. Bom, vamos lá?